Bom, e agora é hora de viajar pelos 120 anos da educação adventista no Brasil e já chegamos ao 7º episódio dessa série. E agora, Leite, diz pra mim qual é o destino? A região norte do Brasil, e é na cidade de Belém do Pará que nós começamos a contar essa história. A jornalista Rebeca Ricarte visitou o local onde se estabeleceu a primeira escola da região e conversou, inclusive, com quem foi aluno pioneiro há quase 80 anos. 1943. Nesse período, a educação adventista, inspirada pelos pioneiros nos Estados Unidos, já havia chegado a diversos pontos do Brasil. No norte do país, a realidade era, no entanto, bem mais difícil. A penetração de uma instituição educacional naquela época e naquela região era uma ideia ainda embrionária. Ela dependia da influência dos pioneiros do adventismo naquele local, a maioria deles missionários estrangeiros. E embora mais tardia, em detrimento às demais regiões, a educação adventista no norte do Brasil seria destemida, tão pronto viesse existir. Esse período histórico, a igreja iniciando sua sede administrativa, ela começa a fazer uma ação de atender a necessidade dessas pessoas que começaram a conhecer a mensagem adventista. Durante quase 40 anos, Belém do Pará foi a residência dos Barões da Borracha. A província torna-se estado com a proclamação da República em 15 de novembro de 89. Na década de 1910, termina o ciclo da borracha e com ele o Pará volta à pobreza, limitando-se a fornecer matérias-primas para o sudeste brasileiro. Quase 3 décadas depois, em meio a uma sociedade sofrida, uma professora destemida tomou uma decisão. O nome dela era Esmeralda e a história que ela começa a escrever se passa exatamente nessa igreja. Em pequenas salas, com poucos recursos, no centro da capital paraense, começa a surgir a educação adventista no norte do Brasil. A educação adventista surge na região norte do Brasil a partir de 1943. O nosso pastor, que era o pastor Bruno, e a sua esposa Virgínia, eram os americanos. Então eles se interessaram para que houvesse aqui atrás da igreja uma escola. Funcionava a igreja e as salas, onde atendia as crianças, as pessoas no sábado, essas salas aproveitadas para funcionar como escola. A primeira professora dessa escola foi a Esmeralda Fonseca, minha irmã. Ela costumava trabalhar com todas as séries até a formação final deste aluno. Então, eu tinha mais ou menos de 7 para 8 anos. E a escola funcionava, tinha o ensino religioso primeiro, era a primeira parte, a devoção. Então, introduzindo os alunos assim, a primeira parte, falar com Deus, a oração. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, vivendo a era varguista, volta novamente os olhos para essa região. O segundo ciclo da borracha traz novos investimentos para a cidade de Belém, que ganha um aeroporto, a vila militar e o grande hotel. Nesse período ocorrem novas imigrações e a chegada de famílias na cidade aumenta a procura por escolas diferenciadas. A igreja começou a crescer no bairro próximo ao centro, chamado São Brás. Então surge mais uma igreja adventista, só que com um terreno maior, né? E ali é construída então a nova escola, né? Que passa a ser chamada Escola Adventista. Hoje, melhor, é chamada como Escola Adventista de São Brás. Mas nos seus primórdios era a Escola Adventista de Belém, porque seria a única. A escola não tem assim ideia de como me ajudou. Eu perdi meu pai. E a escola foi esse suporte. E a escola adventista está presente assim na minha vida desde sempre. A escola que ainda existe hoje, que hoje nós chamamos de Escola Adventista de São Brás, que é conhecida como, aqui no nosso meio como a Escola Mãe. E uma mãe só ganha essa referência pela experiência de gerar. É o amor à causa e a devoção pela missão em educar que cria o desejo por filhos. E com a rede adventista, ao longo da história, não foi diferente. Cada primeira escola, com cada primeira história, criou um legado,
talvez inimaginável por quem enxergou o começo. Nesse período surge uma instituição de saúde que é o Hospital Adventista de Belém. Então, muitas pessoas vinham de fora, do sul do Brasil, morar na cidade de Belém, trabalhando no hospital, e os filhos tinham necessidade de fazer o que hoje nós chamamos de ensino médio. Surge então o nosso querido Instituto Adventista Grão-Pará para atender a necessidade do crescimento da igreja. Eles abriram uma turma para admissão ao ginásio. Eu, minha irmã, fizemos os testes, passamos e viemos estudar no ano de 1964. Eu trabalhava numa escola ali em São Brás e aceitei o chamado do Grão-Pará. E no Grão-Pará eu ensinava artes industriais, técnicas comerciais e educação para o lar. Também tinham atividades extracurriculares, que era marcenaria, que era corte e costura. Então nós tínhamos aula comportamental dentro da escola. Tinha muito essa questão de preparar o aluno como um todo para a sociedade. Fiz as faculdades públicas aqui do Pará, né, a UFPA e a UEPA, e prestei o Enem, que me dava oportunidade para ir para outros lugares, né? Eu acabei indo para a UNB, na Universidade de Brasília, onde eu estou hoje. O nosso foco é educar para a eternidade, mas temos que prezar pela qualidade de ensino dentro da região, suprindo as necessidades daqueles que nos procuram. Atualmente, com uma economia baseada na exploração mineral, o Pará é a maior reserva mineralógica do planeta. Rico, produtivo, de povo forte e guerreiro. Características de uma região que a educação adventista assimila ao aqui se instalar. Uma escola que cresce ensinando que a maior riqueza não vem dos minérios, tampouco do suor do trabalho. Riqueza é uma recompensa que vem conduzida como as águas de um rio que desaguam em seus afluentes. É exatamente isso que acontece quando se aprende a compartilhar o amor de Deus. Para mim foi um privilégio eu ter sido aluna da primeira escola do norte do Brasil. E graças a Deus também meus filhos acompanharam a mesma educação adventista e agora meus netos também. Então eu me sinto realizada em saber que eu faço parte da história da educação adventista. Eu passei 8 anos aqui, então a gente acaba deixando uma marca, a gente acaba saindo daqui e dizendo, eu estudei na escola adventista. A memória e a história, elas são compostas de vidas. A minha vida pessoal, ela é uma marca de várias histórias que passam dentro da instituição. A minha avó, ela estudou aqui na escola, a minha mãe e os irmãos dela estudaram aqui, o meu primo estuda aqui e hoje eu e a minha irmã estudamos aqui. E nós somos a 3ª geração adventista que está estudando aqui na escola. E eu espero trazer os meus filhos para serem meus alunos e eu espero trabalhar com meus professores aqui na instituição adventista.